Bom, meu nome é Luciana Bragança, sou arquiteta. Eu trabalho muito com paisagismo, já fiz projeto de várias praças. A minha pesquisa, ela vai muito no sentido de entender essas conexões entre as áreas verdes, quais são as possibilidades disso, como isso torna a cidade mais ecológica, mais equilibrada. Entender que uma área verde é importante, mas uma área verde em conjunto com outra, a importância dela, em vez de dobrar, ela triplica, quadriplica, porque você cria relações entre essas áreas. E isso é muito importante. Uhum. E a Natasha me contando um pouco dessa ideia de praças e parques comestíveis, né? Na verdade, essa é a hipótese. Eu vou tentar um doutorado, ainda não sei onde eu vou conseguir alguém que me oriente nesse sentido. Essa está sendo a minha busca, assim, de entender que, na verdade, os paisagismos, eles podem ser menos imagem, porque, na verdade, o que a gente tem são espécies bastante relevantes, não acho que não sejam, mas os paisagismos, eles são mais para serem vistos, para criar ambientação, para criar uma rede ecológica também, mas há a possibilidade de ter paisagismos ou ter arborização urbana, que ela é comestível, ou a gente pode ter arborização urbana com árvores frutíferas. Isso, na verdade, hoje não acontece muito, porque, por exemplo, eu trabalhei um tempo na prefeitura, eles tinham a hipótese de que a árvore, por exemplo, de uma goiabeira, ela pode ser muito depredada por causa dos frutos. Então, eles não incentivam isso. E tem um problema de cair fruta, enfim, cair em cima de carro, isso pode gerar para eles uma questão problemática. Mas existem áreas em que isso não é um problema. Em grandes áreas gramadas, por exemplo, você pode plantar uma árvore frutífera, não vai cair em cima de nada, vai cair em cima da grama, vai aumentar a capacidade do solo onde aquela fruta cair. E, na verdade, ecologicamente é muito interessante. E se a gente pensar que a gente não tem a cidade só para a gente tem toda uma fauna urbana, isso é muito relevante. Aqui em casa mesmo é muito legal. A gente tem uma castanheira aqui e tem meus pés de manga lá atrás. Tem uma família de maritacas que mora do meu pé de manga à castanheira. E eles vão fazendo esse movimento assim, sempre. Na época de manga, a mangueira fica lotada de maritaca. Quando não tem manga, elas moram ali na castanheira. Então, essa migração e essa possibilidade de alimentar uma fauna urbana torna a cidade uma cidade muito mais interessante, ecologicamente equilibrada. E, assim, isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas pensam, ecologia... E é tudo muito desgrudado de uma relação com animais, assim, é muito humanizada essa ecologia. E, na verdade, quanto mais natural ou integrada nessa relação ecológica isso for, mais interessante né? Eu acho isso que é a questão, assim, é essa a questão. E se você pensa que a agricultura também, ela pode ser a agricultura urbana, ou mesmo um paisagismo, por exemplo, você pode ter um paisagismo de hortelã. Você pode ter você pode fazer forração, por exemplo, com várias espécies que talvez a gente não vá comer ou aproveitar, mas tem uma fauna que vai e tem alguém que vai também. Isso pode ser bastante interessante. Assim, eu acho que é um jeito de entender os espaços das cidades para além da cara bonitinhas que eles possam ter, sabe? Acho que é muito isso. Só para explicar melhor esses comestíveis, então seriam árvores frutíferas, coisas que servissem de alimento. De alimento, pode ser árvores, desde árvore até forração, assim. A gente tem uma gama enorme de possíveis forrações que podem ser usadas. Ou não, ou até, se a gente pensa em grandes parques, a gente pode ter áreas de fato de cultivo, de horta. E assim, eu não sei se você conhece um projeto que chama Jardins Comestíveis. Não. É muito legal, assim. Eles têm algumas áreas, grandes áreas, que eles loteiam para a população pode cultivar, mas é público. Então, assim, você vai ter um acesso que não é restrito, as pessoas podem frequentar o lugar, mas eles fazem o cultivo de verdade, assim. A gente tem até um livrinho, depois se você quiser eu te mostro, que a gente fez um estudinho sobre esse jardim comestível. É muito legal, por quê?
Porque além de abrir a possibilidade para o cultivo, aí sim, um cultivo mais focado na alimentação humana, né? Eu vou cultivar horta, eu vou cultivar espécies de feira mesmo, mas eu tenho um espaço que é público. Eu tenho a concessão para usar para isso, mas eu tenho que ter áreas que são públicas. E aí você desmistifica também essa história do cultivo muito comercial, né? É claro que não vai ser um cultivo para você vender para um sacolão, mas é um cultivo que você vende para o seu vizinho, que você tem uma microeconomia ali que gira menos dinheiro, não é, o interesse não é ter dinheiro, mas é reverter para o próprio consumo e também para vender um, vender outro, trocar, né? É uma utilização econômica anterior a essa troca louca que a gente vive. Né? E esse jardim já existe no Brasil? Existe em Belo Horizonte. Aonde? É no bairro... eu não tenho certeza. Enfim, eu olho ali depois para você. Você acha que é possível replicar isso em vários bairros, por exemplo? Eu acho que é super possível. Eu acho que é possível usar, por exemplo, uma praça como a Duque de Caxias, aqui em Santa Teresa. A gente tem áreas que não vai ser possível de fazer isso, mas tem grandes áreas gramadas, que no final das contas elas nem ficam muito gramadas, porque tem árvores muito grandes, que você pode usar para o plantio, por exemplo, de uma erva. As ervas elas se dão melhores em áreas sombreadas, né? Então, assim, hortelã é sensacional, porque é do nosso ecossistema, ela é muito adaptada à nossa região. Então, assim, nessas regiões de semi-sombra, você pode ter grandes cultivos de hortelã. O que a gente ganha com isso? A gente ganha, primeiro, eu quero um chazinho, eu posso ir lá e posso pegar. Depois, a gente ganha, assim, uma relação de bichos, que de fato são atraídos por essa erva, mais do que, por exemplo, por uma flor. Dependendo do que você for plantar, você atrai toda uma fauna urbana. E isso é muito interessante. E aí a fauna urbana pega essa semente, aí ela espalha. Aí você cria uma cadeia para além do homem, sabe? Assim, a gente, em vez de criar grandes áreas artificializadas, a gente consegue inserir possibilidades naturalizadas dentro desse processo. Isso é muito interessante. Essa que eu acho que é a grande questão. Assim, a gente começa um processo. A gente não precisa até de ficar... E aí, isso também eu acho muito interessante, a grande questão, por exemplo, da prefeitura com essas grandes áreas públicas é a manutenção. Porque é uma coisa trabalhosa, você manter grandes gramados bonitos, é um gasto de água enorme, é um gasto de mão de obra para podar, para tudo. Se você tem uma forração que ela é comida, ela já é autopodada, você tem outras possibilidades quando você faz dessa forma. E as árvores são a forma mais fácil, né? Eu acho que uma arborização urbana que seja pensada a partir de árvores frutíferas, ela é muito interessante. E ela cria os corredores ecológicos, né? Eu ligo uma praça na outra, que na praça, mesmo que você não tenha grandes áreas de cultivo, você tem árvores, você tem um habitat ali todo programado para você ter uma fauna urbana, principalmente de pássaros, né? E se você tem esses corredores de vegetação, de árvores frutíferas, que ligam uma praça na outra, você cria esse trânsito. E no trânsito, o que acontece? Numa praça vive uma família, igual aqui. Aqui vive uma família. Mas ela vai cruzando entre si e aqui, elas vão morrendo, porque geneticamente não é legal. E se você junta uma praça na outra, você cria a possibilidade de uma família cruzar com a outra. Então a possibilidade de ter mais pássaros na cidade, ela aumenta. Isso é muito, muito importante e é muito simples, né? E por que da frutífera ali? Porque você cria uma sequência de alimento. Então o bicho é atraído para ir ali. No que ele é atraído, ele descobre as outras possibilidades que aquela cidade pode fornecer para ele, né? Isso é muito importante. Legal. Aí você puxou para a pergunta básica que eu estou sempre fazendo. Qual que é a importância do verde na cidade e por que a gente deve lutar por isso? Você já falou um pouco, mas fala um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu acho assim que cidades bem inseridas, agradáveis, são cidades verdes, assim. E essa história, a gente tem vivido a distopia dessas situações, né? Tá faltando água, a gente está num calor e num tempo muito louco. E isso vem de uma relação predatória de domínio com esse verde.
E aí, a gente vai reverter isso, é como? É ali, ó, segurando a árvore que ia cair com um cabo de aço, entendendo que a casa, para além da cidade, eu acho que a gente pode começar com a própria casa, assim. A gente tem uma casa que tem alguma inserção de verde. Eu moro num prédio, mas eu posso ter uma pitangueira na varanda. Eu posso ter um jardim desse prédio que ele tem algumas espécies que vão contribuir para essa situação. Saindo disso, eu tenho uma arborização urbana pela qual eu zelo, assim. A gente vive um processo de que a árvore é um problema, né? As pessoas querem tirar a árvore porque a árvore entope a calha, porque ela cai folha, porque ela suja o meu quintal, ela suja o meu piso. Esse tipo de relação de negação e de afastamento, ela vai gerar cidades cada vez mais complicadas e problemáticas. E eu acho que a gente está num ponto de virada, assim, porque a gente está vivendo o terror da situação, né? Então eu acho que agora ou a gente vira e a gente faz uma outra, a gente constrói uma outra relação com essa cidade, ou estamos num problema grave, assim. As cidades precisam dessa ecologia constituída para que elas funcionem, né? A gente não consegue suprir isso só com asfalto, com grandes barragens, que a gente vai acabar pegando água cada vez mais longe, sendo que a gente pode criar pequenos microclimas, e se cada um faz um pedaço disso, e a gente tem essas redes que conectam uns espaços nos outros, a gente cria uma cidade muito mais ecologicamente constituída. Isso é muito importante. Em Belo Horizonte, a gente tem algumas inserções muito interessantes de agricultura urbana. Tem esses jardins produtivos, que eu acho uma ideia sensacional. Tem um grupo de agricultura urbana, tem um grupo de pesquisa que é o AUE, da Dani, que é muito legal. Mas, assim, a gente está começando, a gente não tem essa cultura ainda. É uma cultura que precisa ser criada. Eu acho que a agricultura urbana tem um papel que é libertador, assim, porque à medida que você pode produzir, por exemplo, uma alface na janela, você não compra mais uma alface. E isso é tão simples de ser inserido no cotidiano. A gente cultiva flor, a gente cultiva vários elementos. E aí, por que não a gente não vai cultivar o tempero que a gente usa, um alface na janela, uma couve? A gente tem já uma situação sendo construída que é de multiplicar tempero, né? Todo mundo tem um pé de manjericão. E eu acho que começa por aí mesmo, você entender que isso é muito simples. Agora, em grandes espaços, eu acho que isso tem um papel importante, no sentido de que, por exemplo, se inserido numa comunidade que está em algum risco de fragilidade, você tem a possibilidade disso ser libertador. Você produz seu próprio alimento. E você gera uma microeconomia ali. Eu posso vender o meu excedente para ter outras coisas. E no sentido ecológico, de inserção dessa cidade num circuito mais equilibrado, um circuito natural mais equilibrado, isso é ainda mais importante. Porque a gente cria todo esse ciclo que a gente estava conversando antes, né? Eu acho que essa é a questão muito importante disso tudo. Você vê um avanço, tipo assim, você está vendo mais práticas desse tipo? Eu tenho visto o interesse, o que eu já acho bem legal, assim. Ao mesmo tempo que eu vejo uma política pública muito predatória nesse sentido, eu nunca vi tanta árvore sendo cortada, eu nunca vi tanto descaso assim nesse sentido. Então, assim, se a gente tem por um lado uma política pública, uma prefeitura que corta a árvore muito, a gente tem por outro, crescendo, isso eu tenho visto, um interesse, por exemplo, dos meus alunos, eles têm um interesse grande em entender isso. A gente vê grupos que estão interessados em fazer isso. Eu acho que ainda falta, e nesse sentido eu acho que aí é o nosso papel de professor, de pessoas que entendem disso, um entendimento de que planta precisa de cuidado. Então, assim, eu vou ter a minha horta, eu preciso diariamente de cuidar. É um ser vivo e eu vou ter que demandar algum tempo para que isso de fato funcione, né? Assim, eu tenho aqui um pé de uva que dá 3 vezes por ano. Por quê? Porque eu podo, porque eu adubo, porque eu agoo quando precisa. Então, assim, eu crio uma relação de cuidado com isso, assim.
eu tenho visto algumas iniciativas que elas são muito assim, da felicidade de fazer, mas ainda não entendendo que cuidado que é esse. Mas eu acho que é o primeiro passo, assim, entender que aquilo precisa de cuidado, e essa é uma atitude que eu espero que vá crescer, assim, eu tenho essa esperança, eu acho que isso pode estar acontecendo, e tem o interesse de muitos estudantes, isso é muito legal, assim. Fico vendo na escola do Marcelo, eles plantaram, cultivaram alface num potinho de margarina, que é uma que você enxerga, bom, eu posso fazer a alface hidropônica num potinho de margarina, todo mundo tem um potinho de margarina, todo mundo tem água. O que eu vou fazer é adubar todo mês para que aquilo cresça. É muito simples. E isso vai criando nas crianças, nas pessoas mais jovens, essa cultura do cuidado, né? Assim, tem as pessoas, por exemplo, em Santa Teresa isso acontece muito. Tem muita gente que tem horta por aqui, assim. E aí eu já troquei muda com as senhorazinhas da vizinhança. Mas assim, a gente parece que tem uma geração aí que pulou essa etapa. E aí eu enxergo que as crianças e que os jovens estão cada vez mais se interessando por isso. Eu acho que tem um processo aí sendo instalado. Eu tenho fé que ele pode ser um processo importante, assim. Eu acho que esse interesse veio também muito por causa da... Não sei se pode chamar de crise, mas essa coisa ambiental que está muito forte, né? Se fala muito disso. Aí os jovens estão tomando esse interesse, assim, como uma responsabilidade, eu acho. Acho que pode ser isso mesmo, Não sei. A gente vive uma crise de água, né, assim, e é isso mesmo. E vai continuar vivendo se lidar com a cidade dessa forma que lida. Então, assim, essa hipótese de pensar a cidade a partir do verde, a partir das possibilidades que esse verde pode trazer, é um jeito que precisa ser pensado, não é mais, vai ficar bonito, vai ficar confortável, não, ou você pensa assim, ou você não vai ter água. A gente chegou nesse limite, né? A natureza já está dando aí, ó, o meu limite. Vocês não estão entendendo, não? É o meu limite. Queria falar um pouco agora da Mata do Planalto, do Parque Jardim América. Queria que você falasse a importância dessas lutas e da ligação dessas lutas, assim, porque é importante se unir para conservar essas áreas. Tem um inimigo comum ou não? Olha, eu acho assim, esse pensamento sobre a cidade, no lugar da instituição, a instituição que pensa a cidade, que está aí para pensar a cidade, que se a gente for colocar a prefeitura, ela não tem essa sensibilidade ainda para essas questões. Então, assim, como eu disse, nunca se cortou tanta árvore assim. E é uma situação muito horrorizante, assim. Eu faço parte do Fica Ficos e aí a gente recebe muito e-mail, cortou tal árvore. É uma coisa assustadora. Eu trabalhei um tempo na prefeitura e essas situações não eram tão agressivas e tão predatórias como são agora. Por outro lado, essa situação que a gente vive gerou movimentos muito potentes e muito assertivos nessa luta. E é muito interessante essa história de juntar essas lutas numa rede. Isso é sensacional, porque um movimento fortalece o outro e as experiências são trocadas, né? Tudo que acontece em conjunto é mais potente do que uma coisa mais a outra, né? Vira uma coisa mais a outra, mais uma terceira coisa que nasce dessa relação. As relações, elas constroem outras perspectivas nesse sentido. E é aí que eu acho que está a força de criar redes de conexão. Mata do Planalto, Jardim América, Fica Ficos e quaisquer outras que possam surgir. E a gente tem lá em São Paulo o Parque Augusta e tem várias lutas por esse jeito de entender a cidade. É nesse lugar que eu acho que as coisas são potentes e que elas podem mudar, assim. E essas relações, elas criam não só essa troca, mas elas criam um conhecimento sobre como lidar. E esse conhecimento ele pode ser passado e pode ser usado para fazer lugares melhores. Eu acho que é muito importante essas conexões. Elas são o que aumenta a voz, né? Porque um falou, é só um movimento. Aí o outro falou também, são dois. Mas eles são dois, mas eles conversam entre si. Então eles são dois, mas uma conversa. E assim eu acho que é um crescente que vai se construindo sobre esse pensamento. Você já falou algumas vezes dessa prefeitura está cada vez mais predatória, né?
Você sabe explicar por quê? Por que você acha que está tão... Olha, não sei, assim, eu não sei. Enfim, o que eu acho é que a gente tem um pensamento, isso é muito eu acho, eu não sei, eu não tenho eu não tenho, assim, certeza do que eu vou dizer agora, isso é uma especulação. A gente tem um jeito de pensar a cidade que não é só aqui. A gente tem uma construção de um jeito de pensar sobre a cidade, que é uma cidade que está cada vez ligada nas práticas capitalistas. Então a cidade tem que funcionar para o comércio girar, para as mercadorias circularem, para as pessoas circularem. E é esse jeito de pensar que foi construído para a gente. Isso é um ápice desse pensamento, assim. É um pensamento que a árvore está no caminho de um grande empreendimento, ela vai sair. E, assim, é um pensamento, às vezes, até muito simplista. E o que eu vejo também são vários técnicos dentro da prefeitura. Eu trabalhei na prefeitura e conheço alguns que, de fato, não compactuam com isso. Mas estão inseridos dentro de um sistema que é isso, assim, ou eles procedem nesse lugar, ou eles perdem o emprego, eles têm família para alimentar, e tem toda uma situação que é para além da simples postura, né, crítica quanto a isso. Eles têm. Eu não acho que isso que os técnicos estão piores, eu não vejo isso muito nesse lugar. Eu vejo isso dentro de um sistema que vem crescendo, e essas pessoas inseridas nesse sistema, elas precisam de ajuda. E voltando na pergunta anterior, redes como essa e possibilidades de contra-ação criadas na sociedade civil organizada, elas empoderam esses técnicos também de ter pelo menos argumento de discussão ali dentro. Eu acho muito importante, assim. Mas é isso, assim. A gente tem agora uma situação muito, muito complicada. Eu nunca vi nada tão complicado igual agora. Eu tenho 20 anos de formado. Vou fazer 20 anos esse ano de formado. Sempre trabalhei com isso. Trabalhei dentro da prefeitura. E as visões eram menos predatórias contra isso. Tinha-se uma visão mais importante disso. Eu trabalhei num programa que acho que foi em 2002, 2001. Prefeitura do Célio de Castro, eu acho, se não me engano. Ou já do Pimentel, a primeira vez que ele foi prefeito. Eles tinham um programa que chamava Sempre Verde. Eles fizeram, assim, a reforma de mais de 200 praças na cidade. Não só praças aqui no centro. A gente fazia praças, assim, em lugares que eu nunca tinha ido, de Belo Horizonte. E qual que era a importância disso? Eram reformas até muito simples, mas o que a gente fazia? A gente constituía um paisagismo, reformava os equipamentos, e aí você trazia as pessoas de volta para aquele espaço. E se as pessoas ocupam as praças, se elas ocupam os espaços públicos, esses espaços públicos eles vão ganhando importância, elas lutam por aquilo, e aí uma consciência foi construída nesse lugar, né? E isso ficou lá, assim, nunca mais eu vi nada parecido com isso. E, enfim, a gente vem de fato perdendo isso nessas prefeituras, enfim. Eu acho que é muito isso, assim, a gente está inserido nesse sistema. Como que a gente vai fazer? Eu acho que assim, no país, a gente está num momento bem complicado, politicamente bem complicado, assim, com uma política muito desenvolvimentista, né? As políticas desenvolvimentistas, elas são... E de um jeito, isso é muito complicado para a gente, mas é isso mesmo, e muito focado numa questão assim, bom, o desenvolvimento é carro, o desenvolvimento é fazer predinhos iguais de Minha Casa Minha Vida na periferia da cidade, sem pensar, é cidade sem cidade, né? A gente tem as casas, amontoadas de casa, mas não tem cidade, não tem equipamento público, não tem área verde, enfim. E aí, numa política de desenvolvimento econômico mesmo. É importante? Enfim, mas, por outro lado, a que preço a gente vai ter esse desenvolvimento econômico? Ele vai ser sustentável? Desse jeito? Não acho que vá. A gente já está vivendo essa falta de água decorrente disso tudo. Então, enfim, precisamos pensar a cidade de uma outra forma. Vou voltar um pouquinho quando você falou das hortas urbanas, dos parques e praças. Como você acha que deve ser a participação das pessoas nesses espaços? Como deve ser a gestão, por exemplo, de um parque? Se um parque for criado agora dentro de um bairro, quem faz a gestão, sabe? Como lidar com esses espaços? Bom,
A gestão normalmente ela vem do poder público, né? É o que a gente assiste hoje. Eu acho que uma gestão compartilhada dentro de um bairro que tenha essa possibilidade de ter uma organização das pessoas para essa gestão, eu acho que é muito importante. Se a gente pensa que, por exemplo, associações comunitárias possam se apropriar daquele espaço na gestão, a gente entende que a possibilidade de um jardim produtivo ela fica mais potente, ela fica mais possível, porque como eu disse também já, a manutenção e a gestão desse parque são os grandes problemas do poder público, porque elas demandam tanto um dinheiro alto quanto uma disposição e um jeito de pensar sobre aquele espaço. Se a gente consegue que as pessoas que estão ali, que vão usufruir desse espaço, participem dessa gestão, eu acho que a possibilidade de ter os jardins produtivos ela é muito maior, de ter hortas comunitárias, de ter pomares públicos. Essa possibilidade ela aumenta de uma forma exponencial. Por quê? Porque quem cuida, quem está ali no dia a dia cuidando, mantém e luta por aquilo como um bem que é dele, né? Essa história de tomar posse do que é público, isso é muito importante. É meu também, é público, então é meu, e eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou participar disso. E eu vou poder, por exemplo, plantar ali a minha horta e vou poder usufruir do que aquilo vai produzir. Então eu acho que é um jeito muito importante e muito interessante de pensar nesses espaços públicos. Os parques, principalmente, eu acho que isso é mais fácil, né? Porque a gente tem grandes áreas. As praças a gente tem áreas um pouco menores, nem sempre tão fáceis de cultivar, porque elas estão expostas a um ambiente urbano mais agressivo, né? Tem muito carro, tem muita circulação de ônibus, e aquilo assim é mais complicado. Não que seja impossível, não acho que é. Tem espécies que vão se dar muito bem nesse ambiente, até melhores do que o que a gente usa. A gente ainda faz um paisagismo muito da imagem. Então a gente usa as espécies que não são exatamente as melhores espécies para aqui. A gente vive num ambiente cerrado. A gente precisa de investir nas espécies de cerrado, que não vão precisar de um cuidado tão grande também, né? Esse também é uma questão bem complicada. Essa história da Rede Verde, de tentar pensar nas coisas integradas, acho uma iniciativa sensacional, assim. Acho que é um jeito potente de pensar sobre a cidade, de pensar nessas lutas pelo verde, de tentar conectar, de criar redes, de criar o sistema, de criar as conexões, na verdade. Isso é um jeito muito importante, assim, porque de alguma forma é o jeito que as coisas precisam ser construídas, né? As coisas precisam acontecer em relação às outras, as áreas verdes elas precisam estar conectadas, tanto física quanto a partir do pensamento sobre elas. Então acho muito legal. Legal. Valeu.